Um milionário pagou a uma moradora de rua para que ela tivesse seu filho. Quando o bebê nasceu, ele caiu em prantos chorando. Segredos vieram à tona. Suas vidas mudaram para sempre de forma que ninguém poderia prever. Uma história de superação e amor. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Quando o sol nasceu sobre as planícies empoeiradas de Silver Creek naquela manhã de março, ninguém poderia imaginar que o destino de duas almas perdidas estava prestes a tão dramática. O ar seco carregava o cheiro de pólvora e promessas não cumpridas, enquanto os cavalos resfolegavam nas nuvens de poeira que dançavam na luz do amanhecer. Era 1879. O oeste selvagem podiam tanto construir fortunas quanto destruir vida. Whitfield era 3 estados com o homem que transformou decisões difíceis. Agora ele chegara a Silver Creek em sua carruagem negra importada. O metal polido contrastando com a rusticidade das construções que rangiam sob o sol quente. O que ninguém sabia era que Marcos carregava pesado que toda a sua fortuna. Filhos com sua falecida 2 anos por uma do outro lado da cidade. Nos becos esquecidos, uma mulher chamada Rose sobrevivia como podia. Seus cabelos, outrora dourados como o trigo maduro, agora se misturavam com a sujeira com sonhos de uma nova vida. Rose conhecia cada canto sombrio de Silver, porta dos fundos duns, onde podia conseguir restos de comida. Cada beco onde podia passar a noite sem ser incomodada pelos bêbados ou pelos fora da lei. O primeiro encontro entre eles aconteceu tremer como uma... Marcos havia descido de sua carruagem local quando viu Rose sendo expulsa da frente do estabelecimento. O segurança, corpulento com cicatrizes no rosto, empurrava-a com brutalidade desnecessária. Uma mistura de orgulho ferido e resignação tocou Marcos de forma inesperada. Se a maneira como ela se levantando os trapos como se fossem um vestido de baile. Ou talvez fosse o flash que contrastava com sua aparência. Marcos aproximou-se. O estalo de suas botas de couro fino, ecoando na madeira da segurança, imediatamente mudou de postura ao reconhecer o homem mais rico da região. Com um gesto sutil, Marcos indicou que o homem deveria se afastar. Rose observava tudo com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Quando Marcos estendeu a mão para ajudar o oeste, gestos de bondade vindos. A proposta veio 3 dias depois. Num encontro arranjado no escritório de Marcos no oso da cidade, Rose foi escoltada pelos fundos para não causar escândalo. O escritório cheirava a charuto caro e couro novo. Um contraste gritante com os odores aos quais ela estava direto ao ponto. Uma característica que o tornara bem-sucedido nos negócios. Ele precisava de um herdeiro, alguém para continuar. Oferecia a Rose uma quantia que mudaria sua vida para sempre. $10.000 para carregar e dar à luz seu filho. Após o nascimento, ela deveria partir e nunca mais procurá-los. Rose sentiu o mundo girar. $10.000 era mais dinheiro do que ela veria em 10. Via algo no tom de uma tristeza profunda mascarada pela praia que a intrigava. Percebeu que aquele homem poderoso estava tão quebrado quanto ela, apenas de formas diferentes. É que ela pensara ter perdido nas ruas sujas de Silver Creek. Tremulou como uma vela fraca. Talvez houvesse luz no fim daquele túnel escuro afinal. O acordo foi selado com um aperto de mãos e Rose foi instalada longe dos olhares curiosos. Uma governanta idosa foi contratada para cuidar. Uma mulher de poucas palavras. Pela primeira vez em anos, Rose dormiu em uma cama limpa, comeu refeições quentes e teve acesso a roupas decentes. Os primeiros meses foram estranhos. Marcos a visitava semanalmente, sempre formal, sempre distante. Ele trazia presentes práticos. Livros para que ela se ocupasse, tecidos para que roupas para o bebê, remédios que o médico prescrevera. Durante essas visitas, eles mal conversavam além do Rose começou a notar pequenos detalhes, como ele sempre perguntava se ela precisava de algo, como seus olhos se suavizavam quando falava sobre o futuro da criança, como ele havia mandado instalar uma cadeira de balanço na varanda porque ouvira dizer que ajudava com os enjunais. O primeiro momento de verdadeira conexão aconteceu numa noite de tempestade, quando os raios iluminavam o céu. Rose estava sozinha a cuidar de uma neta doente na cidade. O medo de tempestade, a criança voltou com força total. Quando Marcos apareceu inesperadamente, encharcado pela chuva, e preocupado porque Marta lhe avisara sobre sua ausência, encontrou Rose encolhida num canto, tremendo não de frio. Sentou-se ao lado dela, ignorando suas roupas caras. Começou a falar sobre sua própria infância,
Sobre como sua mãe cantava durante as tempestades para a voz grave e foi como um farol quando ela finalmente se acalmou. Perceberam que estavam de mãos dadas. Foi um toque nascido, plantou uma semente. Um dos dois esperava. Mentes e menos foram. Ele começou a ficar para o chá da tarde. Perguntar sobre Rose. Por sua vez, compartilhou fragmentos de sua vida antes da miséria. Como havia sido professora numa pequena cidade do leste, como perdera tudo quando seu pai, como fugira para o oeste a promessas de oportunidade e esperança. O segundo ato de aproximação veio cuidando pessoalmente de seu cavalo negro chamado Thunder. O animal havia se ferindo sua posição e riquelhado na palha, limpando cuidadosamente o ferido. Rose observou. Trabalhavam com gentileza e perícia. Sem ser convidada, ela se ajoelhou ao lado dele e começou a ajudar, segurando o cavalo enquanto Marcus aplicava o remédio. Silêncio por quase 1 hora. Um silêncio confortável que falava mais palavras. Quando terminaram, Thunder relinchou suavemente e encostou o focinho no ombro de Rose, como se a reconhecesse como amiga. Marcus sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto ao... Ele tirou do bolso um pequeno broche de prata, objeto que pertencera à sua mãe. Em cerimônia, prendeu-o no chale de Rose. O primeiro presente verdadeiramente pessoal. O tempo passava como água entre os. Descia também algo inerado entre os dois. Rose preparava pratos e descobrindo o prazer de comer mesma. Eles conversavam até tarde sobre tudo e nada. Sobre as estrelas que pareciam brilhantes no deserto. Sobre os sonhos que haviam e os que ainda ousavam sonhar. Sobre o medo que ambos... Foi durante uma dessas conversas que Rose reuniu coragem para perguntar. Tanto tempo que ela pensou. Então ele começou a falar, fluindo como sangue de uma... Contou sobre o amor que sentira por sua esposa, sobre os anos tentando ter filhos, sobre os médicos e curandeiros que haviam... Falou sobre a culpa de estar vivo quando ela estava... Sobre o vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Rose estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Não havia pena em seu toque, apenas compreensão. Conhecia a linguagem, falava fluentemente o idioma. Naquele momento, sob a luz trêmula das velas, eles não eram o milionário, apenas 2 almas feridas encontrando conforto uma na outra. O primeiro momento de verdadeiro 5º mês de gravidez. Um grupo de bandidos liderado Black Jack Sullivan havia pelos rumores sobre a fortuna de Marcus. Eles descobriram sobre a casa isolada e a mulher grávida que ele visitava regularmente. Para Rúpulos, ela parecia o alvo perfeito para chantagear o empresário. A invasão aconteceu numa tarde em que Marta havia ido ao mercado, sozinha descansando, quando ouviu o tropel de cavalos se aproximando. Seu instinto, por anos de sobrevivência nas ruas, gritou perigo. Ela se levantou com dificuldade, barriga pesada tornando seus movimentos lentos. Se pudesse alcançar a porta, 3 homens já haviam desmontado, cobertas por bandanas, os coldres desgastados pelo uso constante. Black Jack, cuja crueldade era lendária em 3 seus olhos escuros, ordenou que seus homens a amarrassem. Rose lutou com a ferocidade. Enquanto a amarravam, derrubar uma lamparina, esperando que o barulho e a fumaça, a luz do sol poente pintasse sangue, quando Marcus chegou para sua visita diária. Silêncio antinatural, Thunder sentindo-o nervosamente. Desmontou devagar, instintivamente indo-nos negociando em território. Ele encontrou a casa revirada e uma nota pregada na porta com uma faca. As palavras eram simples e diretas. $50.000 em ouro até o amanhecer, ou a mulher e a criança morreriam. O local de entrega era um canyon abandonado conhecido como Devil's Throat, um lugar onde muitos haviam entrado, poucos haviam saído. Marcus sentiu uma fúria fria tomar conta dele. Não era apenas sobre o dinheiro ou a chantagem. Era sobre Rose, sobre a criança que crescia dela, sobre os sentimentos que ele tentara negar, mas que agora gritavam em seu peito. É que ele pensara ter perdido com a morte de Eleanor. Suddenly flamejou como uma fogueira. Ele não perderia outra pessoa que amava. A realização o atingiu como um raio. Mas Marcus não era apenas um empresário rico. Antes de fazer fortuna, ele havia sido batedor do exército, criador e sobrevivente. Habilidades que o dinheiro havia enterrado, mas não apagado. Thunder e partiu. Não para buscar o dinheiro. Conhecia homens na cidade, veteranos como ele, que deviam favores ou simplesmente respeitavam coragem. Enquanto isso, no esconderijo dos bandidos, uma cabana abandonada, Rose mantinha a calma apesar do medo que apertava seu coração. Ela observava seus captores, memorizando detalhes, procurando fraquezas. Black Jack bebia pesadamente, confiante em seu plano. Os outros 2 pareciam menos seguros, especialmente o mais jovem,
que não parava de olhar para sua barriga proeminente com algo parecido com desconforto. A oportunidade veio quando precisou usar o banheiro improvisado do lado de o bandido jovem foi designado para escoltá-la. Longe dos outros, Rose trabalhou sua magia verbal, falando sobre o bebê, sobre como sentia os chutes, perguntando se ele tinha irmãos. O rapaz, que não devia ter mais de 19, começou a amolecer. Contou que sua irmã estava grávida também, e só havia se juntado ao bando por desespero. Rose plantou sementes de dúvida e perícia de quem conhecia a natureza humana em sua forma mais crua. Falou sobre esperança, sobre segundas chances, sobre como nunca era tarde de olhar a luz em vez. Quando voltaram para a cabana, algo havia mudado no jovem bandido. Meia-noite se aproximava quando Marcus e seus eram 6 homens ao todo, cada um com suas próprias razões. O velho Samuel, dono do estábulo, e devia a Marcus o dinheiro que salvara seus irmãos Carter, mineradores que Marcus havia defendido contra uma Doc Holliday, não o famoso pistoleiro, mas o médico bêbado da cidade que Marcus pedido de se matar após perder um paciente. E surpreendentemente, o xerife Thompson, que respeitava a transformação de Rose mais do que admitia publicamente. O plano era simples, mas arriscado. Criar uma distração enquanto alguns entravam pelos fundos. Os planos raramente sobreviviam. Primeiro contato com o inimigo. Blackjack, paranoico e esperto, havia posto armadilhas. O primeiro tiro ecoou na noite como um trovão, iniciando um tiroteio que pareceu durar uma eternidade, não passou de minutos. Foi o jovem bandido quem mudou o rumo dos acontecimentos. No caos da batalha, ele cortou as cordas de Rose e foi para um canto protegido. Blackjack, percebendo a traição, tirou sua arma para o rapaz. O tiro que deveria ter acertado o traidor foi interceptado por Rose, que empurrou o jovem no último segundo. A bala roçou seu ombro, deixando um sulco sangrento, mas não fatal. Marcus viu Rose cair. Algo primitivo explodiu dentro dele, com uma pontaria que surpreendeu a todos, incluindo ele. O Blackjack, o líder dos bandidos, caiu como uma marionete, cordas cortadas. Vendo seu líder morto, o terceiro bandido se rendeu imediatamente. No silêncio, que se segurando o ombro ferido, mas mais preocupada com o bebê do que consigo mesma. Súbito sóbrio o ferimento era superficial e o bebê parecia estar bem. Seus chutes vigorosos confirmando sua vitalidade. Foi ali, naquela cabana suja que cheirava a pólvora e medo, com Rose sangrando em si, Marcus finalmente disse as palavras que havia guardado por tanto tempo. Não foi uma declaração poética ou elaborada, honesta. Eu te amo, Rose. É nosso filho. Rose, apesar da dor e do cansaço, sorriu. Um sorriso que iluminou a escuridão como o sol. Eu também te amo. O jovem bandido, cujo nome descobriram ser Timothy, foi perdoado graças ao testemunho de Rose, demonstrando a generosidade que, respeitado apesar, ofereceu-lhe trabalho em uma chance de recomeçar. Timothy aceitou com lágrimas nos jurando proteger a família que quadrado a destruir. Os meses seguintes passaram numa névoa de preparação e antecipação. O incidente com os bandidos havia tornado público o relacionamento entre Marcus e Rose, causando um escândalo considerável na sociedade de Silver Creek. Com a determinação que o tornara rico, enfrentou as fofocas de cabeça erguida. Ele amava Rose e não tinha vergonha disso. Rose, por sua vez, começou a se preparar para seu novo papel. Não mais como a mãe substituta paga para gerar, mas como a mulher que Marcus escolhera amar. Governanta tornou-se sua aliada e confidente, ensinando-lhe as sutilezas da etiqueta que sua educação no leste havia começado. A pobreza havia em o quarto momento crucial de seu romance durante uma visita ao túmulo de Eleanor. Desde o funeral, Rose insistiu que era importante. Ela carregava flores silvestres colhidas no deserto, belas em sua simplicidade. Da lápide de mármore, Rose falou suavemente, agradecendo Eleanor por ter amado Marcus, por tê-lo tornado o homem que ele era. Foi um momento de graça inesperada que curou feridas que Marcus, quando se preparavam para partir, Marcus notou uma pequena planta crescendo ao túmulo, suas folhas verdes vibrantes contra a terra seca. Era como se a própria Eleanor estivesse sua bênção. À noite, Marcus pediu Rose em casamento, não como um arranjo de negócio, como uma união de almas. O casamento foi simples, realizado na pequena igreja de Silver Creek, com apenas testemunhas próximas. Rose usava um véu azul claro que misturado, e Marcus estava qualquer um jamais o vira. O reverendo, irritante devido ao escândalo,
Foi convencido pela opção entre os dois. O teste ainda Rose começou a ter complicações. O bebê estava em posição difícil e Doc Holliday, apesar de toda sua experiência, ocupado. Foram dias de ansiedade, recusando-se a ele abandonou todos os negócios, todos os compromissos, focado apenas nela e Foi durante uma dessas longas noites de vigília. Ela não era apenas uma professora arruinada que havia se tornado mendiga. Elizabeth Thornton, filha de um juiz respeitado que havia sido assassinado por denunciar corrupção. Sua queda na miséria não fora apenas má sorte, mas resultado de uma perseguição sistemática por aqueles que queriam silenciar qualquer conexão com seu pai. Marcus ouviu em silêncio, sua mente já trabalhando nas implicações dos homens que Rose mencionou, eram seus associados de negócios. A teia de corrupção se estendia até suas próprias minas. Era um momento de decisão. Proteger seus interesses ou fazer o que era certo. A resposta veio na forma de uma série de cartas enviadas a autoridades federais. Marcus usou sua influência. Foi um ato de sacrifício que lhe custou contratos e inimizades, mas ganhou algo muito mais valioso: completa confiança e admose. O nascimento aconteceu numa manhã de primavera, quando o deserto florescia com cores que desafiavam sua reputação árida. Foi um parto difícil, que testou os limites da resistência de Rose e da habilidade de Doc Holliday. Permaneceu ao seu lado, deixando-a quebrar sua mão com a força suas contrações, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando o bebê finalmente chorou forte ecoando pela casa, sério com mãos firmes e coração desabou em lágrimas. Não lágrimas de tristeza, uma alegria tão profunda que não podia ser contida. Segurando seu filho pela primeira vez, chorou por Eleanor, e nunca teria esse momento. Chorou por Rose, que havia sofrido tanto, chorou por ele mesmo, pelo homem quebrado que havia sido e pelo homem completo que agora se tornava. Foi então que o maior segredo. Doc Holliday, examinando a criança, ficou pálido. Ele reconheceu uma marca de nasciva. Apenas uma vez antes, com voz trêmula, perguntou a Rose sobre sua linhagem materna. Respostas confirmaram suas suspeitas. Rose era a prima distante de Eleanor. O destino, com seu senso, havia reunido duas almas que compartilhavam apenas amor, mas sua relação poderia ter destruídos pelo fogo das adversidades. Escolheram ver isso como um sinal. O bebê, batizado de William, sangue de ambas as, usou sua fortuna e Rose como diretora. Era uma forma de honrar seu passado como professora. Garantir que outras crianças não crescessem na ignorância que permitia a corrupção florescer. O quinto e último momento crucial de seu romance veio durante o primeiro aniversário de William. A cidade inteira foi convidada para a celebração, um gesto de marcar definitivamente as barreiras sociais que haviam tentado separar. Durante a festa, pondo e pintando, Rose encontrou Marcus sozinho na varanda, observando o horizonte, perdido em pensamentos. Quando ela se aproximou, ele a puxou para seus braços, envolvendo-a num abraço que dizia tudo. E, com a música e risada pano de fundo, eles renovaram o silêncio, não com palavras. Certeza de que haviam em um no outro não apenas amor. Rose havia deixado de ser a amiga das ruas para se tornar uma força de mudança na comunidade. Havia trocado sua poder pela riqueza verdadeira de uma família. E William, crescendo forte e saudável, vivo de que até nos lobby as circunstâncias mais desesperança podia florescer. A dele se espalhou, mas sempre carregando a mesma o amor verdadeiro não conhece barreiras ou circunstâncias. Os homens rudes contavam sobre o milionário que arriscou tudo por uma mendiga. Mulheres sussurravam sobre a moça que conquistou a coragem e bondade. Mas para Marcus e Rose, construída com vista, a fama importava pouco. O que importava era o riso de William ecoando pelos cômodos. Noite sob as estrelas do deserto, eles haviam aprendido não se media em ouro ou prata, nos momentos compartilhados juntos, no amor que cresce mais forte a cada provação. O oeste continuava selvagem e impedidos nas estradas. Ainda havia corrupção nas cidades. Ainda havia injustiças a serem combatidas. Silver Creek, graças a duas almas improváveis que encontraram uma na outra a salvação, e um farol de esperança. A escola de Rose educava crianças de outra forma cresceria. Reformas de Marcus inspiravam outros proprietários a seguir. Tornou-se capataz de e eventualmente abriu seu próprio negócio. E nomeou sua primeira filha Rose, em mostrar que a redenção era por Doc Holliday, inspirado pelo nascimento, sua bebida, e tornou-se um dos médicos mais respeitados do território. Uma terra onde a lei e a justiça muitas vezes ponta de uma arma, provaram que existia outra forma, que a fé, mesmo quando parece perdida, pode ser reencontrada, a luz mesmo quando a perdão
pode crescer até a esperança, plantada com amor e regada com sacrifício, pode florescer. Quando William fez 5 anos, Rose estava grávida novamente. Desta vez não havia contratos ou apenas a alegria natural de uma família crescendo. Observando sua esposa brincar com seu filho no jardim que haviam criado no meio compreendeu finalmente o verdadeiro quando ambos já tinham. William tinha seus próprios filhos. Um jovem jornalista veio do leste para documentar a história dele. Ele esperava um conto de fairy tale, lista e romântico. O que encontrou foi muito mais complexo e, por isso mesmo, muito mais inspirador. Rose, agora uma senhora, recebeu-o em sua biblioteca pessoal. As paredes cobertas de livros que contavam isso. Quando perguntada sobre o segredo de sua transformação, sorriu e disse: apenas a coragem de acreditar que merecemos, não apesar de nossas mas por causa delas. Cada ferida que carregamos é prova de que sobrevivemos. E sobreviver é o primeiro passo para viver verdadeiramente. Encontrado em seu histórico, não mais contando dinheiro, mas escrevendo cartas para missões de caridade, acrescentou: o verdadeiro milagre não foi encontrar Rose, foi descobrir que eu precisava ser encontrado tanto quanto ela. Salvamos um ao outro, e nisso está toda a magia e todo o mistério. O jornalista partiu com páginas cheias de anotações, mas sabendo que nunca conseguiria capturar completamente a essência daquela história. Como descrever o momento em que duas almas perdidas se reconhecem? Como explicar a alquimia que transforma sofrimento em força, desespero em determinação? No fim, talvez a lição mais profunda da história de Moses seja esta: todos nós carregamos dentro de nós tanto a capacidade quanto para a redenção. O que determina nosso destino não são as circunstâncias em que nos encontramos, mas as escolhas que fazemos quando o amor nos oferece uma segunda. E assim, planícies empoeiradas, o vento ainda sussurra histórias de colchão. O legado deles, perdas tocadas, esperanças renovadas, provas vivas de que mesmo encontra um jeito de você, querido ouvinte. Em que momento permitirá que a encontre raiz em seu próprio deserto? Quando terá a coragem de acreditar que merece não apenas sobreviver, mas verdadeiramente viver e amar?